para conseguir explorar. Ok, pode continuar gravando. Eu fico muito feliz em ter essas portas abertas para trazer essa vertical para dentro do assunto aqui, para dentro do trade de turismo, e nesse lugar que eu acho que é um dos lugares mais importantes, que é a escola de turismo. Então, vamos falar hoje sobre a mulher viajante. E aí, começando, né, a explorar um pouco esse ambiente. Por que que a gente está trazendo, eu vou criar um pano de fundo para a gente entrar ali na prevenção da violência e esse assunto novo, mas eu vou criar um pano de fundo trazendo alguns fatos, alguns dados que talvez já seja do conhecimento de vocês, talvez não, e pode ser que ajude muito nos negócios de todos tendo essa perspectiva da mulher viajante. Então, vamos a alguns números sobre a mulher, né? Todo mundo já sabe, já tem percebido que está crescendo o número de mulheres que viajam sozinhas, que viajam com as amigas, que viajam em grupos. Os motivos são diversos, mas cada vez mais você vê mulheres indo sozinhas realizar viagens, inclusive viagens turísticas, viagens a passeio, viagens de experiência, né? Então, tem alguns dados aqui que embasam essa nossa tese. Então, IBGE, né? As mulheres são 55% da população economicamente ativa no Brasil. Mergulhando aqui para o trade, né? Segundo o Booking, as percepções dos brasileiros, que são, na sua maioria, positivas sobre as mulheres que viajam sozinhas. Então, quebrando um pouco de um paradigma histórico aí, que de repente, não, a mulher não viaja sozinha, tem medo, insegura, isso aí ficou para trás, né? As mulheres estão cada vez mais entrando nesse lugar de protagonismo. E aí tem ali as percepções, as principais percepções das pessoas sobre as mulheres que viajam sozinhas. Então, a primeira delas é que elas são independentes. Aí, em segundo lugar, são aventureiras, seguras de si, corajosas. Aí, esse corajosas já puxa um pouquinho, né, para a questão do, nossa, elas não têm medo de viajar sozinhas, de fazer experiências como essa. Então, essa é a percepção em geral dessa mulher viajante. O que isso quer dizer? Que a mulher que ainda não é uma mulher que tomou essa iniciativa, que teve essa experiência de viajar sozinha, uma vez que ela entende a percepção real disso, além dos paradigmas, ela passa a querer ser essa mulher que vai viajar sozinha. Né? Ela também quer estar enquadrada aí dentro dessa percepção, né? E aí, ainda ali, o IBGE aponta que 40% das mulheres são chefes de família no Brasil. Elas são quase 60% no ensino superior, e que, isso aqui é um dado bem importante, tem um crescimento muito importante de sites e blogs de viagens escritos por mulheres. Então, a gente já começa a olhar a importância dessa mulher viajante para fomentar mesmo o negócio de turismo, né? E aí, esse aqui é a pesquisa nossa base aqui, do nosso início de conversa. A pesquisa aqui do Panrotas aponta que as mulheres são responsáveis por 70% das decisões de viagens nas famílias. E elas compõem 54% do mercado de viajantes. Então, assim, essa mulher tem poder de decisão quando o assunto é viagem, quando o assunto é passeio, né? E aí, quando o assunto é o nosso mercado aqui. Né? Então, essa aqui é a pesquisa base, assim, a importância de você olhar para essa mulher, para olhar com esse recorte de gênero mesmo, pensando estrategicamente em fomentar, em crescer o seu negócio dentro aí do ramo de turismo, porque ela é poderosa, né? Então, a gente vai mergulhar, a gente vai começar esse nosso pano de fundo desse ponto de partida aqui, como atrair e manter essa cliente poderosa, né? Que decisora, né? Então, daqui para frente, a gente vai construir um caminho aqui juntos. Como que a gente vai construir esse caminho atraindo a mulher? Então, a gente vai entrar aqui num conceito, que é um conceito que ele é bem atual, que é a experiência do cliente. Se alguém já ouviu falar sobre experiência do cliente, coloca uma mãozinha aí, para eu sentir que vocês estão aí. Esse é o online, né, gente? Para sentir que vocês estão aí, põe uma mãozinha.
Experiência do cliente é um estudo, vale a pena, eu recomendo que vocês pesquisem também um pouco mais sobre isso, mas a gente vai fazer uma atividade prática aqui, que vai trazer já uma percepção sobre isso. Experiência do cliente, ela é a totalidade de respostas cognitivas, afetivas, sensoriais e comportamentais do consumidor. Só que ela é durante todos os estágios do processo de consumo. Então, é desde o início, pré-compra, e até mesmo você observar e mapear a experiência pós-compra. Então, a gente vai desenhar juntos aqui um pequeno mapa, uma pequena jornada dessa experiência da cliente, para a gente conseguir chegar na nossa conclusão. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Agora, gostaria da interação de vocês. Não tem certo e errado, tá? Não tá contando pontos. Pode chutar, tá bom? Quando vocês acreditam que é o primeiro momento da experiência da cliente? Qual é a primeira hora que começou ali essa experiência dela de viagem? Um de cada vez. Deixa eu olhar no chat. A Larissa, de repente, quando entra já na agência. Primeiro contato, quando entra na agência. Entrou na agência. Uhum. Alguém também tem uma sugestão? Tem aqui no chat. Quando ela foi a Aline. A Aline respondeu quando ela pesquisa sobre o local que quer ir. Pesquisa sobre o local. A Eline já foi um pouco antes. E a Tisa, quando eu pesquiso na internet sobre o destino que vou escolher. Maravilha. Excelentes. E todas essas ações estão no nosso mapa que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente parte um pouco antes ainda. A gente vai partir da decisão. Quando eu realmente decidi que eu vou viajar. Antes da pesquisa, antes do primeira agência, antes de tudo, eu decidi que eu vou viajar. Como é que essa decisão é provocada? Pode ser por marketing, né? Tá vendo uma propaganda, pode ser por marketing, pode ser por motivo de trabalho ou outros motivos que a gente, né, já até conversou no nosso último encontro, né? Existem outros motivos além, mas é quando existe a decisão. Realmente vou viajar. E essa decisão, desde o início, ela pode ser influenciada por alguns fatores que a gente vai conhecer, que a gente vai poder também começar a interferir, tendo essa percepção. Então, eu desenhei literalmente um passo a passo aqui para a gente, tá? Então, a partir do momento ali da decisão. Aí aqui, eu vou tentar deixar aberto o chatzinho aqui embaixo para eu não perder as mensagens de vocês. E aqui, ó, a Tisa falou da escolha, e se tenho grana, isso também é bem importante, tá aqui no nosso mapa. Então, vamos começar aqui o mapa. Então, a gente partiu da decisão. Os primeiros passos são o que vocês já tinham falado aí. Então, pesquisa de preço, pesquisa de reputação e pesquisa de indicações. Por ordem aqui. A pesquisa de preço, ela já vai dizer respeito a seu orçamento. Então, a partir daí, você sabe quanto, né, se o público que você vai atingir é um público realmente que consegue arcar, bancar com o teu ticket médio, né? Então, pesquisa de preço. Segunda, pesquisa de reputação. Essa pesquisa de reputação, ela está ligada a sites institucionais. Então, uma pesquisa mais abrangente, assim. Eu vou para Curitiba, eu quero olhar o site da cidade um pouco, eu vou procurar o site do turismo, eu vou procurar sites institucionais, para ter informações institucionais. E a pesquisa de indicações é quando ela vai para uma pesquisa mais pessoal. Aí entram as blogueiras, aí entra influenciadores, daí eu vou procurar a página Viagem Curitiba, né, e tantas outras, né. Não foi no nosso encontro, mas eu indiquei a escola de turismo para um desses blogueiros, né, em um dos networks que eu estava,
que ele tem crescido uma página falando sobre como passear barato em Curitiba. Então, aí entram essas pessoas, né? E também pessoas próximas. Aí ela vai perguntar para uma amiga que já foi para Curitiba, né? Para uma vizinha, para uma parente que já foi para Curitiba. Então, ela vai procurar nessas etapas fazer essa pesquisa de reputação da cidade. E aí, na sequência, a reputação do estabelecimento, a reputação da agência, enfim. Né? Então, esses são os primeiros passos ali do mapa. Aqui, ela já está vivendo a experiência da viagem. Segundo momento. Aí, ela realiza uma reserva, depois que ela já fez toda a sua pesquisa. Faz um planejamento de viagem e começa a preparar as malas. Todos esses momentos, ela está tendo contato com a cidade. Está tendo algum contato com o organizador, com o guia, com a agência, enfim, tem todo esse momento. Então, todo esse momento ela está vivendo essa experiência, mesmo antes de embarcar, né? É importante a gente ter essa visão, que isso já é a experiência dela acontecendo. Porque ela vai pesquisar clima, ela vai pesquisar os dias que ela vai ficar, enfim, aquela experiência que ela já está tendo essa troca com a cidade. E aí, na sequência aqui do nosso mapa, ela embarca para o destino, que é outra experiência, né? A gente sabe, faz parte da experiência da viagem. Se ela tiver alguma experiência ruim na viagem, vindo para a cidade, já impacta em todo o resto da experiência dela. Aí ela chega no local, que é um momento bem importante, porque é o primeiro momento em que ela sai da expectativa e vem para a realidade. Ah, então é assim. Ah, eu vi a foto do lugar, era assim. Agora eu cheguei, é assim. Isso faz parte da viagem, faz parte da experiência de viajar, né? Mas é uma experiência importante. Check-in na hospedagem, questão da hospitalidade, a gente vai mergulhar um pouquinho mais em cada ponto. E início do roteiro. E aqui eu destaquei alguns detalhezinhos ali, quais experiências que ela vai ter, os atrativos, gastronomia, compras. E aí, para fechar essa jornada que a gente desenhou, que ainda assim podia ser bem mais detalhada, tá? Eu fiz um esboço aqui de uma jornada, mas eu quero provocar vocês a papel e caneta, fazer uma jornada mais detalhada ainda em cada segmento de vocês. E aí ela faz o check-out da hospedagem e embarca para casa, que é outra experiência também, que ainda faz parte da rotina ali dessa viagem. E no embarque para casa, ele é um momento bem importante, porque é o momento em que ela vai fazendo, recapitulando toda a experiência que ela viveu, e começa a decidir qual vai ser a opinião dela sobre a viagem, sobre a cidade, sobre os fornecedores, sobre tudo, nessa viagem de volta para casa. Então, é importante também pensar em qual vai ser o contato, o ponto de contato de vocês nesse retorno dela, da viagem para casa. Aí a minha pergunta agora, depois de apresentar esse mapa para vocês. Alguém já tinha feito uma jornada dessa do cliente? Podem falar lá no chat ou abrir o microfone. Eu não. Olha aí, que legal. Não, a Paula também não, a Tisa também não. Ah, a Tisa fez. Tisa sim, Tisa sim. Tisa já fez. Sim. Quando você faz a primeira jornada dessa, depois você pode fazer um monte, porque você consegue ir cada vez mais colocando mais detalhes, né? Para você conseguir pensar em como é que você vai interferir ou vai ter contato com o cliente em cada uma dessas etapas. Olha, ó, viaja sozinha com a filha de 15 anos e é mega detalhista. A Tisa. Já fiz a minha própria em algumas viagens que eu já fiz. Mas como o fornecedor, né? Como olhando para ela como cliente. É importante também olhar, ter essa percepção. Elaborar um itinerário, a Vitória. Bem legal. Agora a gente vai refazer. Aí. Aqui. Agora a gente vai refazer essa jornada, só que com uma visão diferenciada.
com essa visão da mulher viajante. Algumas já fizeram aqui. Olha, aqui tem mais um comentário. Eu vejo o comentário, eu corro ler. E ainda responde as pesquisas de satisfação. É a cliente 100% que vive a experiência. É o sonho da cliente, de quem faz mapa da experiência do cliente. Ter o feedback, né? É importante saber, né, a resposta. Então, a gente vai refazer. Olha só, nesse momento que eu quero ter bastante a participação de vocês, ó, tem até um lapisinho ali embaixo, mão na massa, porque a gente vai trazer alguns aspectos importantes olhando para essa questão da mulher nesses pontos, tá? Então, ali do início, pesquisa de preço. A gente comentou que é aí que a gente define, a gente consegue entender qual é o orçamento dessa cliente, né, dessa turista. Vamos chamá-la de turista. Por quê? Porque ela conseguir fazer uma viagem que esteja dentro das finanças dela, também é uma experiência positiva ou negativa, que vai ser levada para toda a memória de experiência dela enquanto turista, né? Então, desde esse início, comunicar claramente os valores, né? Ter essa comunicação bem aberta, sem letras miúdas, sem detalhes para ver na hora. Claro, é algo que te ajuda a que ela tome a decisão por você, enquanto ela ainda está nessa fase de pesquisa de preço. Algo que não fica subjetivo. Existem muitas linhas teóricas de marketing, né, sobre preço. Coloca o preço, não coloca o preço. Até hoje, discussões, né? E nas lojas teve que ter até lei para as pessoas colocarem preço na vitrine, né? E isso é algo que, assim, quando a gente está pensando em experiência do cliente, considerando que, quando ela está fazendo a pesquisa de preço, você não tem condição de argumentar com ela, porque ela ainda nem abriu contato com você. Então, ter claro ali o preço de tudo te ajuda para que, de repente, aquela cliente que não quer perguntar o preço, mas poderia, estaria no orçamento dela, você perde a oportunidade até mesmo de abrir um diálogo com ela, se esse preço não está claro para ela. Pesquisa de reputação. Aqui a gente começa a entrar um pouco na questão da segurança pública. Porque quando você vai fazer uma pesquisa de reputação e você vai entrar em sites institucionais, você vai, às vezes, de repente, ver o índice de assalto daquela cidade, vai ver alguns índices que podem não estar índices muito favoráveis, muito amigáveis, no momento em que essa pessoa está ainda decidindo, né, para onde ela vai, em qual região, em que lugar ela vai ficar. E por esse motivo, quando você está comunicando para uma mulher que vai viajar sozinha, é importante ter essa iniciativa, isso já estar claramente comunicado, de que há segurança onde você está oferecendo para ela, que você tem conhecimento sobre a cidade, que você vai conseguir conduzir ela de uma forma segura. Então, isso tudo parece que uma informação pesada, uma informação, de repente, não é muito amigável para um marketing, mas para alguém que está procurando uma experiência segura, é o que eu mais quero ouvir. Se eu indo viajar com você, eu estaria em segurança, né? Como a Tisa comentou aqui, se eu estou indo viajar com a minha filha, eu quero saber se nós duas vamos estar seguras, né? Mais ainda do que se a pintura do lugar está nova. Então, quais as informações que realmente vão ser relevantes para mim, para minha decisão, para minha escolha, né? E aí a pesquisa por indicações, que é quando ela vai procurar influenciadores e pessoas que já passaram por aí, e essa pessoa teve uma experiência ruim. Essa pessoa aconteceu com ela uma experiência ruim. E aí, a pessoa só tem a opinião dessa influenciadora para se pautar. Então, se essa pessoa teve uma experiência ruim com a cidade, com o estabelecimento, seja o que for, e ela compartilha isso, para desfazer isso é muito difícil, né? É um trabalho muito difícil. Olha ali o comentário da Tisa, já desisti de um local por conta de segurança, troquei de destino, inclusive. Quantas mulheres não estão fazendo isso também?
né? Muitas vezes pela opinião de um influenciador e tudo mais. Então, por que que é importante a gente saber disso? Para que a gente evite, para que a gente previna esses tipos de situação, tá? E aí ela realiza a reserva, mais uma vez, clareza nas informações, é importante ter uma atitude ativa de informar sobre segurança com a cliente, planejamento de viagem, aí a parte que quando tem uma ajuda, né, quando essa pessoa está com uma agência ou com um guia, ela consegue ter um pouco mais de preparo para isso, mas também é importante considerar se ela vai estar sozinha e tudo mais, conduzi-la para o melhor planejamento, no sentido também dela se sentir segura o tempo todo. E aí prepara as malas, aí já entra a questão de clima, aí você está em contato com a cliente, ajuda nisso, ainda mais aqui em Curitiba, né? Ajudar a pessoa a trazer as 4 estações, porque tudo pode acontecer quando ela chegar aqui. Embarca para o destino, e aí a questão, né, do deslocamento e tudo mais. E quando ela chega aqui no local, também é importante esse contato prévio, porque o primeiro contato que ela vai ter também com a mobilidade do local. Então, se você vai indicar para ela usar veículo de aplicativo, vai indicar para ela usar o transporte público, você sabe aonde ela vai estar, em que ponto ela vai estar, né? Para onde vai oferecer, de repente, um translado. Então, tudo isso é importante porque é a primeira experiência que ela está tendo. Ela chegou na cidade, se ela desembarcou, seja do aeroporto, seja na rodoviária, ela precisa ir até a hospedagem e já tem uma experiência ruim ali, isso tudo vai impactar lá no final, na experiência total que ela vai levar daqui. Então, ter essa percepção, né? Estar sozinha, o que que eu vou indicar ela fazer, né? Por onde eu vou indicar ela? Vai querer fazer um trajeto a pé, carregando mala. Que trajeto é esse? Realmente é seguro? Eu posso dar uma dica para ela, dar uma orientação para ela a respeito disso? Isso é evitar com que ela fique em uma situação de perigo, em que ela corra algum risco e impacte na experiência de toda a viagem. Aí, atrativos. Como é que você interfere na experiência dela ligada a essa questão dos atrativos? Você sabe, né? Você precisa conhecer bem a sua cidade, né? Precisa ter o domínio da sua cidade, né? Então, eu vou encaminhar ela para um lugar para fazer compras, por exemplo. Como é que eu recomendo que ela vá, né? Vai levar bolsa, leva mochilinha, é melhor você levar uma pochete, é um lugar que tem uma recorrência de furto, é um lugar que tem policiamento, né? Um horário que tem policiamento. Como é que eu indico para ela reconhecer onde está a guarda municipal? Como é que ela faz se ela precisar? Ter essas informações para ela é importante. Eu sempre falo, acaba sendo até repetitivo, mas é um assunto delicado, é um assunto muitas vezes chato, mas a prevenção é a melhor saída, né? A prevenção é a melhor ação que a gente pode ter para que não espere acontecer uma situação com a turista, com a cliente, para depois solucionar, né? E às vezes é uma dica que você dá, ela nem vai precisar usar essa dica, né? Se Deus quiser, mas ela se sente segura por saber que você pensou nela, você olhou para ela e pensou na segurança dela, né? Quando ela viaja, quando a gente vai para um outro lugar, esse lugar que a gente fica, ele é o nosso novo refúgio, ele é o nosso refúgio temporário. A gente vai sair, vai passear, vai para os atrativos e a gente, no final do dia, vai procurar esse refúgio. Então, é importante que a gente se sinta segura nesse refúgio que a gente escolheu, né? E esse tipo de ação, de ser preventivo nesses detalhes, é como a mãe que lembra de levar a blusa, sabe? Leva a blusa, vai esfriar, uma coisa nesse sentido, né? Então, esse tipo de orientação também demonstra um cuidado com a cliente, né? E aí, quando ela passeou, né, fez ali todo o roteiro que ela queria fazer, ela vai fazer o check-out na hospedagem. É importante que ela tenha também esse momento de feedback. Foi tudo bem? Você teve alguma experiência ruim conosco? Teve alguma experiência ruim na cidade? Algo que eu possa te ajudar? Algo que eu possa te esclarecer? Por quê? Às vezes vão acontecer coisas, ela não vai compartilhar, né, com você, mas é a experiência que ela vai levar e é a experiência que ela vai compartilhar com as outras pessoas, né? Quando ela for a pesquisada pela nova turista que vai querer ir para esse destino.
Mais um comentário aqui. Quando atendo turistas aqui em Curitiba, sempre aviso sobre a nossa segurança, tempo, hospitais para o guia, sobre os locais a serem visitados. Isso aí. Isso é demonstrar cuidado, né? Vou dar um exemplo polêmico, tá bom? Bem polêmico. Atenção, spoiler de polêmica. Mas que é algo que os turistas precisam ser avisados quando vêm aqui para Curitiba, por exemplo. Todo mundo vai querer passear na Rua 15. Vamos conhecer o calçadão da Rua 15, né? Histórico. Vocês avisam sobre os vendedores de alfajor? Polêmico, falei. Pode até abrir a câmera para rir, quem quiser. É uma realidade, porque o turista não vai saber como lidar com a situação, né? E pode acabar acontecendo uma situação extremamente desagradável. E se você não avisa, porque se coloque no lugar da pessoa, se você estivesse indo para uma outra cidade, se você não avisa que uma coisa tão, aspas, né, tão simples, que é dar atenção ali de repente, ou recusar a compra de um doce no meio da rua, pode vir a se tornar algo que pode me causar uma dor de cabeça, né, um estresse, uma experiência ruim, como é que a pessoa vai saber? Então, assim, é algo importante. E sobre a segurança da mulher, imagina que você é uma mulher, que você está sozinha viajando uma cidade que você nunca foi, aí você sai para fazer um passeio a pé, num lugar turístico super movimentado, e não foi avisada de que é melhor evitar. Conversa com especificamente esse segmento, né? Então, é uma coisa delicada, polêmica, mas que é importante, faz parte dessa experiência. Se ela se sente ali com medo, naquela situação, ela vai passar o resto da viagem dela com medo. E a experiência dela dentro da nossa cidade foi comprometida, né? Então, ali é o comentário da Paula. Teve brigas deles ontem na 15, chato. Bem chato, né? Olha, a Tisa trouxe. É que nem os abaixo-assinados na Europa, os punguistas no metrô e etc. Exatamente. É uma coisa muito local, né? Uma coisa pontual, mas que é importante a gente trazer. Eu estive em Londrina recentemente, em Londrina também diz que tem uma situação no sinal, né? No semáforo, no sinaleiro, que as pessoas param para vender, acho que é lixinho de carro, alguma coisa assim. Tem uma pegada, um viés parecido com os do alfajor, mas que também sempre dá confusão e danifica os carros, uma coisa assim bem chata que acontece lá em Londrina, e sempre tem que ter um policiamento acontecendo ali para evitar, né? E quem mais dá atenção lá em Londrina, principalmente, é quem não é da cidade, né? Quem não conhece. Então, são detalhes importantes para a gente trazer, né? Para a gente pontuar nesse período aí do roteiro. Quer fazer um comentário, Grécia? Não, pode tocar em frente, eu só estou absorvendo tudo que você está trazendo aí, que é maravilhoso. Pode, toque em frente, vamos lá. Então, a gente segue ali para o check-out. E é nessa hora, de repente, que ela vai te contar que ela teve uma experiência. Ai, Curitiba é linda, maravilhosa, botânico, panorâmico, Barigui, capivaras. E só tive um detalhe, um dia que foi chato, que aconteceu tal coisa. E aí você tem condição de, ao menos ali, demonstrar, poxa, que isso aconteceu e tudo mais, porque ela saia sentindo que foi acolhida, né, dentro daquela situação chata que ela passou. E aí, quando ela faz o check-out, ela entra naquele momento que eu já fiz o comentário até no slide anterior, o embarque para casa, que é o momento em que ela está refletindo, vai pensando e vai montando esse quebra-cabeça da viagem e concluindo qual foi a experiência dela dentro dessa vinda para a nossa cidade, né? De conhecer a nossa cidade, e é o que ela vai levar para os outros, né? E é o que ela vai falar para as outras. Ei, viagem para Curitiba sozinhas, porque é muito legal. Né? Então, ela é o nosso marketing, né? Que mais? Muitos golpistas em torno dos atrativos turísticos, é verdade. Eu vivi uma experiência em Foz do Iguaçu também, parecida com essa também. Então, assim, avisar não custa, né? Nos previne aí de futuras dores de cabeça. Então, agora que a gente viu esse mapa, eu incentivo vocês a fazer um mapa
do teu segmento específico, aonde, começando da decisão, a decisão é sempre o início, porque a decisão, ela está fora do nosso controle, né? Ela tá fora da nossa influência direta, mas a gente pode começar a influenciar a partir da decisão. Então, eu entendi que depois que ela toma a decisão, ela faz a pesquisa de preço. Então, você também entende que ter o teu preço bem claro ajuda ela a escolher você. Ao contrário do que diziam antigamente, espanta, não, ajuda a escolher você. Então, daí para frente, é algo que pode se tornar até um processo aí, né, interno, e atrair mais clientes, e atrair mais turistas, né? Fomentar aí o mercado. Porque experiência é tudo, e tudo é experiência. Coloquei aqui a foto da moça nesse lugar lindo, na chuva. Né? Tudo é uma questão de como é que ela vai passar por essa experiência, né? Ai, poxa, que chato, choveu. Ou, uau, que linda essa chuva, vou viver essa experiência. Né? Tudo é experiência. E tem a frase da Maya Angelou, que é uma das estudiosas nessa área de experiência do cliente, que ela fala que as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre vão lembrar como você fez elas se sentirem. Pura verdade, né, gente? Em todas as áreas da nossa vida. A gente vai, às vezes não lembra bem como é que foi a discussão com a pessoa, quais foram as palavras que foram ditas, mas você se lembra exatamente como você saiu se sentindo. Então, é assim também com as experiências, com tudo que a gente pode oferecer para o turista, para o cliente. É sobre como ele vai se sentir, né? Então, esse foi um pano de fundo sobre o geral, a mulher viajante, a experiência da mulher viajante, e agora a gente vai começar a funilar aqui para a nossa pauta do mês, inclusive, né? Aqui, a gente vai entrar dentro desse conceito, que é o conceito da lua de mel, né? Fico muito satisfeita em trazer essa pauta, esse tema aqui. Até já coloquei ali, né, a menção ao Agosto Lilás, que é o mês que nós estamos encerrando hoje, e eu me considero encerrando com chave de ouro aqui com vocês, porque foi um mês realmente de muitas ações, como a Grécia falou, foi intencional. Eu fiquei 2 meses planejando o mês de agosto inteiro, porque a ideia era que realmente eu pintasse de lilás esse mês, e foi possível, tô bem feliz com o resultado que a gente já está mensurando aí desse mês. E hoje a gente vai trazer, e vocês vão entender agora qual é a conexão, né, da lua de mel com o ciclo da violência. Né? Para isso, eu preciso explicar todo o ciclo da violência para vocês. Eu sou consultora nessa área, né, de prevenção e combate à violência contra a mulher, e a gente vai falar um pouco sobre o ciclo, e na sequência a gente entra dentro da experiência da cliente. Então, esse aqui é o ciclo da violência, e vocês podem fotografar ele, podem postar nas redes sociais, podem guardar ele. Essa imagem é a imagem que eu sempre levo, né, que eu sempre carrego, dentro de todas as oportunidades de fala que eu tenho, com a batom ou não. E o ciclo da violência, ele é o fenômeno que acontece, que se repete dentro dos relacionamentos que tem a violência presente. Relacionamentos de violência doméstica, relacionamentos de violência em geral. Aqui a gente vai falar sobre especificamente a violência dentro do relacionamento. Então, vou explicar o ciclo mais dentro dessa linha, vou explicar ele rapidamente. Começo sempre explicando ele ali pelo isolamento, ali embaixo, que é quando a mulher fica afastada das pessoas que ela poderia pedir ajuda, que poderiam aconselhar ela, que ela não está vivendo uma relação normal, que não é amor, né? Aquilo que ela tem vivido e que as pessoas começam a ter essa percepção. Na sequência, depois que ela afasta as pessoas que poderiam ajudá-la, que ela poderia pedir ajuda, ela entra em acúmulo de tensão, que é quando ela percebe que alguma coisa está errada, mas ela não sente mais segurança para pedir ajuda para ninguém, porque ela acabou de afastar todo mundo que estava por perto. Na sequência, ela entra em medo,
controle, autoritarismo, que é quando ela para até mesmo de se comunicar com as pessoas, né? Porque ela vai se sentindo totalmente coagida, passa a ter muitas vezes sua vida vigiada, né? Suas redes sociais vigiadas, para de interagir mesmo socialmente com todas as pessoas, e ela está vivendo medo, né? Aquela situação que você já deve ter vivenciado, presenciado, de não vou fazer tal coisa para não irritá-lo, não posso fazer isso porque se ele souber, né, ele vai ficar bravo, né? A gente costuma não se perguntar, e se ele ficar bravo, o que acontece, né? Então, esse é o momento em que essas frases começam a aparecer, né? Não posso irritar ele, né? E aí acontece a explosão violenta, que aqui a gente representa com a violência física, mas são 5 tipos de violência: a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Então, todas essas violências estão previstas em Maria da Penha e todas elas podem acontecer explosões violentas, né? Aqui a gente representa com a violência física. E aí, quando acontece a violência física, na sequência acontece um fenômeno anterior à lua de mel, que é o remorso, né? Que é aquele arrependimento, entre aspas, né? Que é diferente de remorso, mas é que, na verdade, a preocupação do autor de violência, quando acontece essa fase aí do remorso, é muito mais com a sua própria reputação do que com a vítima. Então, ele está mais preocupado em manter a sua imagem como uma pessoa de bem, né, como uma pessoa bacana, do que realmente estar arrependido ou estar preocupado com a vítima. Então, é sobre ele mesmo esse remorso. E nisso ele faz promessas de mudança, ele pede uma segunda chance e ela dá mais uma chance. Nesse momento é importante a gente pontuar que, em geral, nós, como sociedade, costumamos julgar essa mulher e falar que ela, então, que se vire, né? Já que ela quis voltar, ela que decidiu, ela que se vire, então. E a gente também afasta ela quando isso acontece, né? De certa forma, as pessoas que ajudam, as pessoas que apoiaram naquele momento em que ela estava precisando, acabam se sentindo até traídas quando ela retorna ao agressor, né? E isso é um erro que a gente comete, porque essa mulher precisa de ajuda, esse retorno na fase de lua de mel faz parte da violência psicológica, faz parte da prisão que ela vive, que é dentro da mente dela. Ela não conseguiu ainda romper, é um processo. Muitas mulheres, quando percebem já que estão em violência, ainda assim elas levam tempo para conseguir se libertar. E a gente precisa compreender esse ciclo para não reforçar ele, né? E aí a lua de mel é o momento em que a gente aborda aqui dentro do nosso tema, aqui trazendo para o trade do turismo. Porque a lua de mel, ela é o único momento do ciclo da violência que existe diferença social entre as vítimas e os autores de agressão. Por quê? Porque nessa fase da lua de mel é muito importante para o autor de agressão, que tem esse desejo de demonstrar que ele é uma pessoa bacana, que ele mudou e tudo mais, seja demonstrar isso para ela ou demonstrar isso para a sociedade, que ele faz demonstrações de amor. E aí ele pode fazer, dependendo a posição social, uma super viagem, uma joia, uma plástica e outros presentes que a gente ouve falar aí nas histórias de muitas mulheres de alta classe social que passaram por isso, como se for uma pessoa de menor poder aquisitivo, muitas vezes é um textão no Facebook, a sua declaração de amor, e tá mais que bom. Por quê? Para uma mulher que vive uma relação dessa, que não recebe nenhuma demonstração real de amor, de afeto, de carinho. Quando ela tem um textão no Facebook, para ela já tá mais que bom também, né? Que para quem não tinha nada, só agressão, o textão pelo menos é um tipo de amor dentro dessa relação doentia, que é essa relação abusiva. E aí, quando acontece essa fase da lua de mel com a viagem, que entra como um presente, que entra como uma tentativa de reatar, que entra como uma forma de se afastar das pessoas também, é muito comum que isso aconteça pouco depois que aconteceu uma explosão violenta. Veja ali no ciclo, tá logo na sequência. Teve a explosão violenta, passa pelo remorso e já entra na lua de mel. Então, esse casal, ele está viajando. Ele está dentro do nosso
do nosso atrativo, ele está dentro ali do hotel, do hostel, ele está ali conosco na turma do guia turístico. Esse casal está ali presente. Mas ele tem essa aparência, primeira aparência, de que é um casal ok, é um casal lua de mel, é um casal padrão como todos que a gente vê por aí que estão viajando. E não, né? Eles podem estar justamente nessa fase da lua de mel, na fase da negação, que é logo a sequência ali da lua de mel, que é quando, por estarem em lua de mel, ela entra dentro dessa questão da violência psicológica, ela entra em fase de negar que aquilo aconteceu. Então, acho que não foi tão importante assim, acho que eu exagerei, acho que eu provoquei. E antigamente, quando era possível retirar queixa, era nesse momento em que as queixas eram retiradas, né? Hoje em dia não se pode mais retirar queixa, uma vez que foi feita a queixa de violência contra a mulher, ela se torna do Ministério Público, então ela não pode mais retirar. Mas antigamente podia, e era nessa fase que ela retirava, né? Então, ela pode estar viajando, passeando e estar vivendo essa fase de negação. Por que isso é um problema? Por que isso é importante para nós agora, falando sobre o trade de turismo e nós que estamos dentro desse segmento? Porque essa mulher acabou de viver uma situação de tensão e essa explosão pode acontecer a qualquer momento. Então, ela pode estar dentro ali do passeio, ela pode estar dentro do convívio rotineiro, comum de um turista, de um casal turista viajando, e estar sendo agredida, e estar sofrendo agressões, não somente dentro do quarto, ela pode sofrer agressões em público, mas é algo tão sutil, porque ela está tão atrelada com a violência psicológica e o próprio fato de que a mulher precisa disfarçar que está sendo agredida para proteger a imagem do autor de agressão, né, para proteger a imagem do casal que está viajando justamente para demonstrar que está tudo bem, que é necessário ter uma visão ajustada, é necessário ter um óculos para conseguir enxergar que essas situações estão acontecendo. Ainda assim, eu escuto algumas perguntas, se isso já não fosse o suficiente, né? E aí eu trago mais uma pesquisa aqui, que é do Instituto Patrícia Galvão, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, que 63% das pessoas de classe alta declaram que tem uma pessoa próxima delas que é vítima de agressão do parceiro. 63% das pessoas de classe alta. Então, pessoas de classe alta que, em geral, são um ótimo mercado para nosso trade, para turismo, para viagens, enfim. Então, assim, é uma grande parcela da população com alto poder aquisitivo que vive essa realidade. E aqui no caso é relato de que sabe que está acontecendo, não é relato de denúncia nem nada disso, são dados de subnotificação, né? Então, isso está acontecendo. Então, quando a gente vê o casal e tem sinais, tem percepções que a gente pode ter para entender que esse casal está, sim, vivendo a lua de mel, né? Aspas ali, a lua de mel. Um momento de tentativa de retorno após uma explosão violenta. E qual é o problema, né? Eu escuto essa pergunta. E às vezes as pessoas pensam, mas não têm coragem de perguntar. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Em geral, quando eu chego nessa parte, a maioria das pessoas já se sente bem envolvida e já sente que tem alguma coisa a ver com isso. Mas ainda tem as pessoas, ainda dentro da nossa cultura, que se arrasta há anos negligenciando a violência que as mulheres sofrem, que ainda vai perguntar, mas se não sou eu que estou sofrendo a violência, por que é que eu vou me meter nisso, né? Bom, primeiro porque se acontece uma situação dessa dentro do teu estabelecimento, ou junto com você, onde você está sendo um dos atores presentes ali na cena, isso pode sim ser algo que te responsabilize ou te envolva de alguma forma por omissão dentro da situação. Então, você viu o que estava acontecendo, você percebeu que havia um risco de algo mais forte acontecer e, de repente, não teve nenhuma iniciativa, você fez uma escolha. A escolha de não fazer nada também é uma escolha. Então, a omissão também pode ser algo que vá, sim, possa, sim, te prejudicar. E aí a gente volta lá para o mapa da jornada do cliente.
Acontece uma situação como essa, você está envolvido, o teu negócio está envolvido, e isso vai ser muito difícil de ser apagado. Essa reputação vai ser muito difícil de ser esquecida, né? Então, isso é algo importante também que a gente vai falar um pouco mais daqui para frente. Alguém quer fazer algum comentário? Que eu vou, a próxima tela eu já não vou mais ter o ciclo. E eu quero que vocês se sintam em casa também. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fazer algum comentário, também pode aproveitar esse espaço para fazer. Eu não vi ninguém digitando ali, nem nenhuma mãozinha. Eu vou passar, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat, pode colocar, que eu tô com ele aberto aqui no cantinho. E aí eu trouxe um case para vocês, para a gente conseguir ilustrar bem, né, toda a situação. Não sei se vocês já ouviram falar da história da empresária e modelo internacional Luísa Brunet, que viveu nessa situação de violência dentro de um hotel de luxo em Nova York. Então, assim, eu acho que é uma ótima representação, né? Lógico que nem todas as nossas turistas são modelos internacionais, empresárias casadas com milionários, como a Luísa Brunet, mas é um excelente exemplo, né? Então, não era a primeira vez, acontecia com frequência, já havia um clima de tensão, já haviam outras atitudes, né, como deixar presa no quarto, impedir de sair, quando tá junto ela não fala, quem fala é ele, ela não toma nenhuma decisão sobre nem o que vai pedir no cardápio, é ele que pede, e diversos outros sinais desse abuso psicológico, desse domínio, né, de subjugar ali a outra pessoa, e ao ponto que, né, aconteceu a agressão física mesmo, lá dentro do hotel, uma agressão física em que ela precisou ficar escondida, né, se trancou dentro de um quarto lá dentro do hotel, e saiu de malas, já veio direto para o Brasil para esta queixa ainda com as marcas. É um relato bem forte, bem importante. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Eu até vou colocar aqui que eu salvei. Vou colocar aqui no chat o link de um dos depoimentos, uma das entrevistas dela, que eu gosto de compartilhar. Vocês podem depois também ver mais detalhes, ela mesma falando, mas é onde ela, nessa entrevista, ela fala essa frase que eu coloquei aqui na tela, né? Ser a Luísa Brunet não me protegeu. Então, não tem aparência, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada que proteja quando uma mulher já está envolvida emocionalmente, psicologicamente, em um relacionamento extremamente, eu gosto de usar a palavra insalubre. Então, ela pode ser a nossa turista, ela pode ser a mulher que a gente está dentro do nosso grupo, conduzindo no nosso grupo. Então, é importante a gente tirar os vieses inconscientes que a gente tem, né? O olhar que a gente olha, não, mas essa mulher aqui não. Olha essa mulher, olha a foto dessa mulher em Paris. Você vai olhar para ela e vai falar, preciso ficar atenta porque acho que ela está passando por uma situação de violência. Difícil, né? Nosso viés inconsciente dificilmente vai olhar por esse lado. Aqui um comentário da Vitória. Eu, com um grupo de turistas, vivi uma situação em que o marido batia na mulher e ela escondia a situação de que estava com o rosto inchado, porque estava com dor de dente, e os clientes viram o agressor bater nela. É comum, infelizmente. E assim, é uma informação que poucas pessoas sabem. Porque a lei foi mudando, né? A Lei Maria da Penha tem 16 anos, acabou de completar 16 anos, e ela foi mudando, né? Então, antigamente, no início, quando você denunciava uma situação como essa, que qualquer pessoa pode denunciar, qualquer pessoa, na dúvida, liga 190, né? Mas existe um número específico que é o 180, que é específico para violência doméstica. E aí você ligava e chamava a polícia,
Se na hora que a polícia chega, a mulher antigamente não quisesse representar, ela não representava. O cara podia agredir ela na frente da polícia, que se ela não dissesse quero prestar queixa, não prestar. Hoje não. Hoje isso é algo de Ministério Público. Quando existe essa agressão contra a mulher, no âmbito doméstico familiar, que é a Maria da Penha, isso é um crime contra a nação. Então, se ele agride ela, mesmo que ela não queira representar, você denuncia e a denúncia ela é realizada. Então, ambiente público, na janela da vizinha, aonde estiver acontecendo, você liga para a polícia, você pode fazer isso de forma anônima, porque você precisa passar o endereço exato que isso está acontecendo para que a polícia possa efetuar um flagrante, né? Então, é muito comum, a gente teve um relato na nossa última aula, aqui na escola do turismo, também de algo que houve dúvida, o que fazer, né, como agir, e na dúvida, 190, né, mais 180 é o número específico para denunciar e pode ser feito de forma anônima. Então, é um crime que não é só contra a mulher, ele é um crime contra a nação, né? Então, o caso da Luísa ele é muito importante, como ele é o caso de uma pessoa famosa contra uma pessoa bilionária, ele tem várias questões também, né? Enfim, é muito interessante. Se você quiser aprender mais sobre o assunto, ela dá muitas entrevistas, muitos podcasts, fala com muita clareza sobre tudo, traz um pouco da questão cultural que a gente carrega, né, na nossa infância e tudo mais, aquilo que faz com que inconscientemente mulheres incríveis e fantásticas como a Luísa Brunet acabem se envolvendo em relacionamentos também tóxicos e abusivos. E, enfim, essa é uma das dicas que eu tenho para passar para vocês também, se aprofundarem aí no assunto. E aí vou passar aqui para um pouco sobre a prevenção, né? A prevenção e aí o combate. Primeiro, a comunicação aberta, né? Comunicação aberta é um caminho, o melhor caminho, sinalização visível de que você está consciente sobre a pauta, tá? Isso vai possibilitar que a mulher se sinta segura para te pedir ajuda. Ai, minha filha estava aqui. Clara, pega para a mamãe a cartilha, por favor. Do lado da minha cama ali tem uma sacolinha com as cartilhas da mulher lá. A gente aqui em Curitiba tem assessoria de direitos humanos, né, a qual até eu faço parte do Conselho Municipal aqui de Políticas Públicas para as Mulheres, e nós temos uma cartilha nova, saiu do forno há pouco tempo, eu estou com ela aqui, porque eu fiz um evento quinta-feira passada e distribuí essa cartilha dentro ali do Teatro Sesc da Esquina, em que ele é um material pronto que a gente tem, e que é uma das formas da gente demonstrar que estamos interessados na causa, que estamos engajados na causa. Obrigada. Então, essa aqui, ó, a gente até pode combinar de deixar com a Grécia para vocês retirarem, enfim, a gente pode solicitar junto com a assessoria, mas esse é um material que eu tenho também. São dois materiais bem legais, eu até estou com os dois aqui. Esse aqui, Informações Básicas sobre o Direito das Mulheres, esse é um material bem grande, assim, tem muita informação, é geral. Tem esse aqui também, que é um outro assunto, mas eu vou deixar aqui um spoiler para vocês, que é a masculinidade consciente. Esse é uma cartilha também, bem grossinha, voltada para os homens. E tem outros materiais também ali na assessoria que você pode solicitar e você pode ter ele com você. E quando você recebe uma mulher, você demonstra para ela que você está interessado, está inteirado da pauta, através de materiais como esses, por exemplo, né? Desde deixar disponibilizado em cima de um balcão, deixar na gavetinha dentro do quarto, cartazes, informações dentro do banheiro feminino, é uma dica que a gente dá também. Aqui mais um comentário. Em 2 semanas, uma vizinha foi agredida e quando a polícia chegou, ela e o agressor pediram... Ela e o agressor pediram para falar que o algoz já tinha ido embora. Ficou por isso mesmo. Casos e casos, né? Mas, no geral, quando é flagrante, a polícia
simplesmente autua na hora ali e não precisa que ela represente, né? Mas é o ciclo da violência, né? Você consegue identificar que aí ela volta para uma fase de lua de mel e aí ela volta para o isolamento, acúmulo de tensão, explosão violenta, lua de mel. Você começa a observar isso nas mulheres que você conhece que passam por essa situação. Grécia, acho que eu causei aí um compromisso. Não, sem Vamos. dúvida, vamos sim. Mas a ideia era essa mesmo, Larissa. A gente precisa estar fazendo exatamente o caminho aí que você está traçando, sabe? Vamos ter esse compromisso sim. Eu estou vendo aqui que o pessoal está pedindo a questão do material, né? Vamos estar organizando isso sim, sem dúvida. Maravilha. É algo que a gente pode até conversar para o futuro, para uma próxima oportunidade, fazer uma jornada a pé ali pelo centro histórico, dentro desse viés, né? A gente pode pensar nisso para o futuro. A gente conversa mais para frente sobre isso, e aí, quem sabe, uma interação pessoalmente, a gente consegue também ter novos materiais, porque a assessoria está sempre trazendo, tem outras instituições também que têm materiais. Eu mesma tenho aqui o meu ciclo da violência, o meu panfleto do ciclo da violência, que eu levo para os eventos também. Então, são materiais que, assim, o fato de você chegar num lugar e você tem aquela questão do cardápio, né? Não sei quem já viu, mas é uma dica no cardápio, né? É o pedido secreto, né? Então, você deixa dentro do banheiro feminino, estabelecimentos alimentícios, enfim, hostel, enfim. Você deixa dentro do banheiro feminino um aviso de que, se você estiver se sentindo insegura, em perigo, em risco, peça a opção de um drink tal, daí você coloca o nome de um drink lá no cardápio. E quando a mulher pede essa opção para o garçom, ele já sabe que ou precisa acionar a polícia ou segurança do lugar para acompanhar essa mulher, porque ela está se sentindo em perigo, né? Então, isso é uma das formas. Ali a Tisa, o Hard Rock Café tem um adesivo no banheiro, drink Amora. Então, ó, no hostel, drinks da casa. Isso aí. Essa é uma das alternativas quando a tua estrutura é uma estrutura que convém, né? Mas, assim, às vezes num checklist, sabe? Se você vai fazer vai conduzir um grupo, você não manda um checklist para a pessoa, né? Do que ela trazer? Ah, repelente, tal, sei lá, vá de tênis. Essas boas práticas que a gente tem, né? Pode ter também um asterisco, alguma coisa ali embaixo, olha, se durante o trajeto você sentir que está em perigo, né, diga tal coisa, né, fale com tal pessoa, faça tal sinal, né, a gente tem um sinal aí institucionalizado, né, que é o X na mão, né, que foi divulgado pelo governo do Paraná, ele foi institucionalizado meio que nacionalmente, que é o X na mão. Ah, é bem na hora lá, alguém comentou, o X. Olha lá, a gente está alinhada, hein, Paula? A campanha do X na mão. Então, assim, tem essa campanha, mas ainda assim, né? Vamos combinar, né? Eu que estou aqui respirando essa pauta de segunda a segunda. Você vai arrumar onde alguma coisa para fazer um X na mão se você imediatamente precisar pedir ajuda. Então, tem um segundo sinal, que é o sinal que a gente vai fazer aí uma coalizão para começar a divulgar, que é fazer isso aqui, ó. Fechar o polegar e fechar a mão assim. Então, isso aqui você pode fazer, né, sem precisar nem do X na mão. Abraçar o polegar, né? Então, é um sinal que a gente vai começar, né, a divulgar ele como algo mais rápido, né? Para a gente conseguir sinalizar as pessoas. Mas na hora do nervoso, gente, é estar com os olhos atentos mesmo, né? Às vezes a mulher, ela demonstra, assim, no rosto, né, no facial, no corporal, e a gente consegue, de alguma forma, demonstrar que tem um caminho ali para você buscar ajuda, né? Bom, vou passar aqui para o próximo. Eu trouxe essa imagem que eu acho que tem a ver mais com o grupo de hoje, né? Eu costumo falar que
Todas essas informações que eu trago, elas são, na verdade, um óculos, né? Hoje para nós, dentro do nosso contexto, um binóculos. Não sei qual é o nome científico deste item. Se alguém souber, me conta aqui no chat. Mas a intenção é de que isso amplifica a visão, né? Isso te dá um poder de conseguir enxergar alguns detalhes, né? Dentro ali de um cenário bonito, de um cenário agradável, que é esse cenário da viagem da mulher turista, você consegue identificar alguns detalhes, né? E aí você escolhe o que você vai fazer a respeito disso. Isso é uma escolha sua, pessoal. Não fazer alguma coisa também é uma escolha, mas o meu objetivo era trazer essa visão, ampliar a visão para vocês sobre o assunto. E aí eu vou trazer para a gente fechar uma visão comercial mesmo sobre essa pauta e sobre se posicionar ativamente com relação a essa pauta. Como essa consciência sobre a mulher e a proteção da mulher é um diferencial de mercado. A gente volta lá para a experiência, para a jornada da cliente. Por isso que a gente fez aquela jornada, para que você, nesse momento fizesse todo sentido para você. Empresas que se posicionam dentro dessa pauta, que demonstram interesse e importância com relação a causas como a causa da mulher, aí você olha a jornada da cliente lá no início e você olha os dados que a gente apresentou também nos primeiros slides. Se a mulher toma 70% da decisão sobre viagens em família ou viaja sozinha, se ela sabe que que o fornecedor, tem uma pauta delineada e explícita sobre isso, né? Eu me importo, eu sei, eu estou disposta a ajudar, ela tem condição de tomar uma decisão e isso pode influenciar lá na hora da decisão dela, antes ainda do nosso contato com ela, enquanto ela está só buscando informações e pesquisando sobre nós, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de algumas empresas, o Grupo Marisa, ele tem um trabalho, ele atua, e assim, gente, é mais do que dizer eu me importo, não a violência, é mais do que fazer um post no Instagram, é fazer alguma coisa a respeito. E é isso que é impacto social, é fazer alguma coisa a respeito, não só dizer que eu me importo. Então, a Marisa tem um trabalho bem legal, interno primeiro, ele tem um canal dentro do Grupo Marisa para as funcionárias que passam por situações como essa, e eles têm uma abertura de contratação de funcionárias que passaram por situações de violência, e lá dentro eles têm um suporte contínuo para essas funcionárias, seja psicológico, seja de atenção social, né, para a família e tudo mais. Então, isso é muito legal, existe uma atuação. Além de investimento em fundos, em ONGs e organizações que trabalham com essa pauta. O Magalu, né, com a Luiza Helena Trajano, que é uma super ativista da pauta também, né, que também é a presidente do Mulheres do Brasil, tem um aplicativo, né, dentro do site do Magalu, tem um caminho para que a mulher possa pedir ajuda, né, se sentir necessário, e também tem investimento em causas, fala muito sobre a pauta também. A Sodexo tem uma ação bem legal também, eles têm para mulheres que passam por essas situações, e eles têm toda uma estrutura para isso, mas eles têm um benefício, que é o Sodexo direcionado para atenção jurídica, para mulheres que passaram por situação de violência, que estão lidando com essas questões na justiça. Então, isso é muito legal, um posicionamento bem legal. Tem a empresa Atento, que é um grande call center também de São Paulo, que também tem uma atuação bem forte na área social, também faz parte de uma coalizão pelo enfrentamento à violência contra a mulher, que investe recursos em projetos externos, né, sobre isso, e a Avon, que meio que encabeça essa questão da violência, que é uma das mantenedoras do Instituto Patrícia Galvão, que é praticamente assim, a única fonte que a gente tem de dados sobre violência, porque faz pesquisas direcionadas a esse respeito. Então, a Avon tem um posicionamento muito forte com o Instituto Avon no enfrentamento à violência contra a mulher. Pesquisas, trabalho, investimento também em ONGs e em projetos.
E qual que é o diferencial, né? Quando você vai escolher um produto e você sabe disso, você passa sempre a olhar essa empresa de um viés diferente. Você sabe que quando você está consumindo produtos dessa empresa, você também está apoiando essas causas, essas pautas, as bandeiras que elas carregam. E isso não está limitado às grandes empresas, né? Lá em Foz eu tive a experiência, foi bem bacana, porque foi quando eu estava começando a preparar esse material, e aqui eu já vou começar a dar um spoiler para vocês, que vai sair, a gente fez de tudo para conseguir lançar hoje, mas a gente não conseguiu fazer o lançamento hoje, seria aqui com vocês, mas a gente está lançando uma trilha do conhecimento dentro da plataforma do Sebrae, com esse tema que vocês, em primeira mão, hoje tiveram acesso, mas a gente vai lançar aí para as próximas semanas essa trilha do conhecimento no Sebrae. E eu estava construindo essa trilha quando eu fui para Foz, e dentro do hostel que eu fiquei, tinha um cartaz que falava que se você precisasse de ajuda, procure os números de telefone e tal. Então, assim, aquilo foi algo assim muito forte, muito impactante para mim, porque aquilo validou justamente o que eu estava idealizando ali, né, dentro desse projeto. Aí tem mais um comentário ali no chat da Celita. Conheço uma mulher que sofreu agressão psicológica, quase 12 anos, finalizou com desgaste, até que o companheiro decidiu separar, comunicou a decisão e pressionou a vender um apartamento. Acontece muito. Desempregada não tem condição de arcar com as despesas, a convivência se tornou insustentável, foi fazer uma denúncia na casa, não teve todo o cuidado, não houve agressão física, não queriam registrar queixa. Tem casos e casos mesmo, viu, Célia? Mas não queriam registrar. Hoje em dia, não sei que época que foi isso, se foi muito recente, mas hoje foi uma luta muito grande para conseguir fazer os registros de agressão psicológica. Mas hoje já é possível, com laudo médico, com relato médico, é possível sim provar o dano psicológico que foi causado para a mulher por laudo médico. Mas antes era muito difícil, sim. E aí acontecia muito, muito disso. Essa questão jurídica, até na quinta-feira, né, quando eu trouxe uma palestra ali para o teatro, de título Marcas Invisíveis. E eu falei muito sobre essa questão jurídica e dos processos, porque é muito difícil, é muito delicado lidar como advogada dessas situações, e são muitos recursos para o autor de agressão. Ainda, nossa lei, a Lei Maria da Penha, ela é a 5ª melhor lei do mundo, mas ela também é uma das leis que é menos possível aplicar, né? São muitos caminhos, né? Tem a lei, existir é uma coisa, aplicar a lei é outra coisa, né? Então, infelizmente, tem casos que são assim, mas a gente não pode desistir, precisa seguir, encontra outro caminho, encontra uma instituição, me manda uma mensagem, vou te indicar algumas pessoas, e nós, aproveitando esse gancho, nós estamos, em novembro, assinando definitivamente o estatuto da nossa ONG. Então, a Batom agora também está inaugurando a nossa ONG, nossa instituição de terceiro setor, e uma das nossas propostas é essa assistência jurídica especializada. Não só assistência jurídica às vítimas, mas uma capacitação para advogadas que querem atuar nessa área, né? Então, é necessário, porque às vezes a advogada pega o caso, não sabe muito lidar com a situação e muitas vezes acabam situações como essa, indeferido, não avança e deixa a gente desmotivada. A primeira ação que nós precisamos e podemos tomar como sociedade e como amigos, às vezes, dessas pessoas, é a rede de apoio. A rede de apoio é algo que a gente pode fazer de graça, que a gente pode fazer intencionalmente, se demonstrar presença,
demonstrar que essa pessoa não errou em denunciar, não errou em sair desse ciclo, que ela acertou em escolher viver e continuar presente, né, e ser rede de apoio. É a primeira coisa e a coisa menos frustrante dentro de todo esse processo, mas é uma batalha, minha amiga. É uma batalha de todas nós e de todos nós, e vamos continuar juntas aí, e em contato, e olhando, e usando esse óculos, né? Usando esse óculos que a gente recebeu, ou hoje ajustou, mas você já tinha essa visão, porque a gente está cercado de mulheres, e essa é uma realidade que está também no nosso redor. Aqui, mais comentários. Publiquei uma matéria na revista sobre violência doméstica, lugar de mulher morrer em casa. Forte, quero conhecer, manda para mim aí essa publicação que eu também quero ler, também quero prestigiar. Vou avançar aqui, já estou bem avançada na hora, inclusive. Existem empresas que podem ajudá-los, né, ajudar a fazer essa capacitação. Eu mesma, com a Batom, tenho o selo Batom, que é voltado a empresas. Aqui foi a entrega recente de uma empresa, da primeira empresa aqui em Curitiba. As minhas primeiras certificações foram em Londrina, né, em outras cidades, e essa foi a primeira empresa em Curitiba que eu tive o privilégio de entregar a certificação. A minha pequena parte dentro dessa pauta hoje, ela é falar muito sobre isso. Temos os projetos, né, jornadas de impacto com as empreendedoras, mas o que eu mais faço mesmo é falar em todos os lugares, então tenho cumprido essa minha pequena parte dentro dessa pauta. Quero agradecer a vocês. Esse QR Code aí tem meu WhatsApp, então se der certo aí a câmera do celular no QR Code, pega meu WhatsApp, se não a Grécia pode compartilhar, tá? Tá autorizada a compartilhar meu WhatsApp, minhas redes sociais. Fico à disposição de vocês. Nós vamos nos ver mais vezes, porque agora nós somos de casa um do outro. Né, Grécia? Sim, com certeza. E mais uma vez, muito obrigada aí por vocês terem participado aí conosco. Larissa, a gente que agradece muito, até abro, se alguém quiser fazer mais alguma questão, pode ser no chat ou abrindo o microfone, por favor. E a gente abre esse tempinho, né? Para se alguém quiser fazer alguma questão. Eu quero só observar que quando a gente observa uma situação de violência, é importante também que a gente tome a decisão pela vítima, porque ela sozinha não tem forças para poder decidir, para saber o que é melhor, porque ela está ali dominada pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. E quem está de fora consegue ter uma visão mais ampla daquilo que ela está vivendo e que é possível resolver. Muito bom, ótima observação, né? A gente comentou isso aquele dia na aula, né, Delis? Eu dei o exemplo de uma modelo, né, que não estava conseguindo decidir sair das mãos do agressor, mas precisou alguém de fora, com uma visão e com uma sensibilidade, conseguir convencê-la a sair. Usou os meios que tinha no momento, mas conseguiu tirar ela do risco de vida, né? Mais alguém? A Tisa mandou aqui, muito boa a pauta de hoje. Quando a gente pensou nisso, né, na verdade, a Larissa nos procurou e ela já teve uma ação esse mês com a escola, e ela falou, vamos encaixar online para atender um número bom de pessoas, e a gente conseguiu nessa manhã, e isso é muito bacana. Quando a gente fala em violência, impacta um pouco a vida da gente, parece uma pauta pela palavra negativa, né, Larissa? Mas bem pelo contrário, eu acho que a gente precisa falar assim, precisa cada vez mais estender essas informações para que de uma pauta que é tão forte acabe se tornando realmente algo que a gente comece a disseminar um pouco nessa sociedade, não tenha medo de falar. Eu acho que é importante isso, sabe? Então, por isso que a gente trouxe essa pauta para dentro do turismo. Nem todos aqui estão diretamente ligados aos turistas, né? A maioria aqui das pessoas que estão hoje são pessoas que estão dentro aqui do Instituto, que fazem a parte técnica, mas nós também temos guias de turismo.
Então, a gente precisa, tanto da parte técnica, trabalhar como que a gente vai avançar no nosso trade, como quem está diretamente ligado aos turistas, como fazer essa abordagem. Então, na verdade, eu até provoco mais, eu acho que esse assunto a gente precisa abordar muitas vezes, de repente, assim, com várias olhares aí, né? A Larissa trouxe muito isso da questão do olhar, do óculos, né? Acho que a gente precisa usar vários óculos para a gente entender, se apropriar cada vez mais, para a gente realmente conseguir, né? Quiseram, de repente, exterminar isso de uma vez, a gente sabe que não se consegue, mas se de repente a gente consegue fazer essa rede cada vez mais sendo fortalecida, acho que a gente acaba avançando muito e o turismo se põe muito a esse serviço, com certeza. Então, eu quero desde já agradecer, Larissa. Nós vamos aí trazer esse teu material aí para o pessoal, tá? A gente já está se colocando à disposição. Vamos estar compartilhando o contato da Larissa. E, Larissa, teremos muitas outras ações, você sabe disso, né? Isso é só o pontapé inicial para a gente estar avançando aí com qualidade e fomentando cada vez mais o turismo também nessa área que você está trazendo. Então, sucesso para você, é isso que a gente deseja muito. E desde já agradecer a participação aí do pessoal, foi muito bacana. É justamente isso, a escola, ela tem essa proposta, né? A escola é de todos nós, ela se forma através disso, né? Desse olhar, das propostas que as pessoas acabam trazendo, contribuindo, e é dessa maneira, né, que a gente vai construindo aí todo esse planejamento dentro do nosso trade do turismo. Então, a gente fica muito feliz, eu acho que essa ação hoje foi impecável. Então, agradeço, um abraço bem forte aí, e obrigado por esse acolhimento, por apresentar um pouquinho, um pedacinho da sua casa, isso faz com que essa ação tenha um carinho todo especial. Então, muito obrigada a você e a todos que participaram.